Oi, eu sou a Clara e eu falo de livros aqui e nas outras redes sociais. E como eu fiz no primeiro semestre de 2025, agora no final do segundo semestre eu vou ranquear todas as minhas leituras do pior para o melhor. O último lugar nós temos Diários de Guerra de Nora Kru. Essa HQ eu jurei que eu ia gostar dela, ela é muito bonita por dentro, só que eu não gostei como a história é contada. Nessa história, a autora começou a se comunicar por meio de mensagens com uma pessoa da Ucrânia e uma pessoa da Rússia enquanto a guerra acontecia, desde o seu início até o momento atual, basicamente. Ambos são contrários à guerra, só que uma está distante da guerra e a outra está próxima porque ela é uma jornalista na linha de frente. Então, a cada página, a gente tem aqui, semana 19, é o relatório da semana da personagem K. E aqui, semana, do outro lado, a semana 19, só que é o relatório da semana do personagem D. E aí, eu achei que isso ficou muito parecido com relatórios de guerra. É assim, é uma pessoa prestando contas de como foi a sua semana para outra. Eu não consegui me conectar com os personagens, eu questionei muita coisa isso daqui, por exemplo, a personagem que tá na Ucrânia, que é jornalista na linha de frente, ela tem uma vida muito cômoda, muito privilegiada, que ela consegue tirar seus filhos da Ucrânia, ela consegue mandar eles para Dinamarca e por mais que eles sofram todas essas questões, parece que ela não sofre a guerra diretamente. E ao mesmo tempo ela consegue ter privilégios de, por exemplo, ir para um casamento no meio de uma guerra. Sabe, ela vai para um casamento, o casamento dos amigos. Ela traz os filhos dela para passar as férias numa casa de campo na Ucrânia, sendo que a Ucrânia está em guerra e os filhos estavam na Dinamarca. Então, muitas coisas me incomodaram mesmo na narrativa dos personagens. Eu sei que é a vida que está acontecendo, eu sei que a vida ali na Ucrânia provavelmente continua acontecendo mesmo com a guerra acontecendo nas beiradas, né, do país, nas fronteiras, mas eu não consegui me sentir próxima dos personagens. Eu senti que era algo muito frio, sabe, a narrativa deles. Era muito um relatório, então não gostei nem um pouco. Em 28º lugar está um livro que eu não tenho mais aqui porque eu vendi, que é o Clube dos Jardineiros de Fumaça. Esse, se não me engano, ele é da autora Carol Ben-Zimon. Ela é brasileira, só que o livro todo ele se passa na Califórnia, nos Estados Unidos. E eu não gostei nem um pouco desse livro. Infelizmente, eu jurei que eu ia gostar dele, mas não foi pra mim. Ele conta a história de um professor de ensino médio, se não me engano, de Porto Alegre, que começa a plantar maconha por algum motivo muito específico, depois ele explica pra gente. Ele acaba sendo expulso da escola quando descobrem que isso tá acontecendo, e ele se muda pra Califórnia como um nômade, como um turista, não sei bem, pra tentar aprender como cultivar maconha. E aí ele fica procurando emprego como um dos plantadores de maconha, trimmers, se não me engano, que se chama, pessoas que trabalham mesmo colhendo, plantando, cultivando a maconha de produtores que já existem ali na Califórnia. E aí, o livro, além de contar essa história dele, ele também conta a história, em certos capítulos, de ativistas ou pessoas relacionadas ao cultivo de maconha. Isso muito dos Estados Unidos. Sim, totalmente dos Estados Unidos. Não tem nenhum brasileiro. E é isso. A gente não tem um objetivo, sabe? O protagonista ele não tem um objetivo. Ele só quer ir lá aprender a cultivar maconha. Mas eu queria saber pra quê? Pra que ele quer cultivar maconha? Ele quer entrar no mercado legal? Ele quer entrar no mercado legal? Ele quer cultivar no Brasil? Ele quer... Qual que é o objetivo dele? No início, pra ele ter começado a plantar, ele tem um objetivo. Mas depois, quando ele já vai pra lá, o objetivo some, sabe? Não tem mais. Então eu senti muita falta de um objetivo. Eu senti que o livro fica muito rodando, assim, em volta de um mesmo ponto, em volta de nada. E não senti conexão com o Brasil. Então, assim, foi muito, muito ruim pra mim. Depois nós temos Dona Joana da Paz, do Fábio Guzmão, que é um livro que eu achei que eu ia gostar mais do que eu gostei, porque eu tava bem inspirada em conhecer a história da Dona Joana da Paz, que é a Dona Vitória, do filme Vitória, que a Fernanda Montenegro atuou. Aqui a gente conhece a história dessa senhora que gerou o filme, que é essa senhora que começou a filmar, fotografar, filmar tudo que estava acontecendo numa biqueira que estava a 150 metros da casa dela, na frente da janela dela. Ela estava muito incomodada com toda aquela comercialização de drogas acontecendo ali na sua janela, e ela começou a filmar e começou a denunciar sem parar. E ela se sentia ainda pior porque ela conquistou aquele apartamento a duras penas, e aquele apartamento agora estava desvalorizado justamente por conta dessa biqueira. E ela começou a denunciar de todas as formas possíveis. Ela foi na polícia, ninguém ouvia ela ligava, ninguém ouvia ela tentava falar com o governador, ninguém ouvia ela. E aí o Fábio Guzmão é um jornalista
jornalista que entra nessa história acaba conhecendo a Dona Joana da Paz e tenta fazer essa denúncia realmente chegar às pessoas que se importam com isso e ao mesmo tempo preservar ela, já que ela quer mostrar quem é ela, quer falar, só que ela corre perigo, né? Porque ela tá denunciando o tráfico de drogas e várias pessoas como policiais que estão envolvidos. E esse livro, ele tem uma parte assim da história da Dona Joana da Paz que foi a parte que eu mais gostei, que realmente era o que tava mais me motivando a ler ele, porque eu achei que o livro todo era mais sobre a história dela, mas em certo momento ele começa a ficar muito burocrático e a falar mais sobre o encontro dela com o Fábio Guzmão e todo o trabalho que o Fábio Guzmão teve para fazer esse livro e para fazer a reportagem que sai. Quando chega nessa parte muito burocrática, eu não gostei tanto. A parte que eu mais gostei mesmo foi a história da Dona Joana da Paz. Depois nós temos Autos de João da Cruz, do Ariano Suassuna, que era outro livro que eu achei que eu gostaria, mas eu não gostei tanto. Eu tava esperando algo parecido com o Auto da Compadecida, mas não é. Na verdade, o Auto de João da Cruz ele foi escrito antes do Auto da Compadecida, e aqui o Ariano Suassuna ainda não tem aquele tom bem humorado que ele tinha no Auto da Compadecida. Falam que os autos dele antes do Auto da Compadecida realmente não tinham esse tom de humor. E aqui é mais ou menos isso. A gente encontra uma história muito mais séria e que eu me senti um pouco perdida. De todo modo, esse livro vai envolver a mesma temática do Auto da Compadecida. A gente tem o céu, o inferno, o anjo, o demônio. E nessa história a gente acompanha o João da Cruz, que ele é muito infeliz na sua vida, muito inconformado com a vida que leva. E de certa forma ele faz um pacto, dando ao diabo inicialmente o seu nome, para conseguir conquistar coisas. E aos poucos a gente vai acompanhando tanto a ruína quanto a redenção dele. Depois nós temos O Terrorista Doces, de V. Tavares, que é um livro independente que eu li. Eu achei ele bem interessante. Ele, pra mim, é um fluxo de consciência e eu sempre tenho muita dificuldade com fluxos de consciência, então isso foi uma dificuldade pra mim, porque aqui a gente acompanha um motorista de aplicativo que ele tá rodando a cidade e a gente não sabe se ele tá conversando com alguém, se ele tá pensando alto. Em certo momento você percebe que ele tá conversando, em certo momento parece que não tem mais ninguém, e ele vai lançando todos os seus pensamentos, todas as suas convicções, as suas ideologias, e ele parece um tanto quanto Taxi Driver, sabe? O maluco do Taxi Driver. Então você não consegue esperar muitas boas coisas vindo desse protagonista, mas é muito interessante, principalmente o final, quando as coisas realmente acontecem. Mas até chegar lá, a gente vai entendendo quem é esse personagem, que muitas vezes é contraditório, é confuso, que ele mesmo se perde nas próprias ideologias. Dia de Ressaca, de Maris de Kerengal, não sei se é assim que se fala. Esse livro, ele é francês e ele se passa numa cidadezinha da França que foi uma cidade portuária muito importante chamada Havre, Le Havre, que foi uma cidade também totalmente destruída durante a Segunda Guerra Mundial, que precisou ser totalmente reconstruída. O que eu mais gostei dessa história é justamente a história da cidade, mas a história que guia essa história da nossa protagonista, eu não gostei. A gente tem uma protagonista que recebe um dia uma ligação de um policial falando que encontrou um corpo na praia e esse corpo pode ter ligação com ela. Ela já não mora mais em Le Havre, que é a sua cidade natal, mas é obrigada a voltar para lá contra a sua vontade, já que tem algumas questões que a afastam da sua cidade. Chegando para reconhecer o corpo, ela não reconhece ele, mas ele é um homem que tem o número do celular dela no bolso dele. Então, por algum motivo, ela está ligada a ele. E ela começa a vagar pela cidade e a pensar em várias coisas, o que aconteceu no seu passado. Ela lembra do seu amor de adolescência. Enfim, ela fica vagando muito, pensando muito sobre o seu passado, misturando várias questões, várias histórias. O que eu mais gostei foi a história da cidade. Eu não gostei muito da protagonista porque eu não consegui ter uma identificação assim com ela, sabe? Ela não pareceu uma personagem próxima, ela não... Parece que ela não se abre ao mesmo tempo. Enfim, pareceu uma narrativa distante. E no final eu fiquei meio que... Era só isso? É isso que eu tenho pra falar. Eu achei que ele é um livro que promete um mistério e ele não carrega um mistério necessariamente. Mas eu gostei da ambientação. Depois, em 22º lugar, nós temos Carta ao Pai, do Franz Kafka. Esse foi o quarto livro do Kafka que eu li e me disseram que quando eu lesse esse livro eu ia entender todos os outros livros do Kafka, porque aqui ele deixa claro todos os problemas que ele tem com o pai e tudo que levou ele a escrever seus outros livros. E realmente a gente consegue entender muita coisa sobre a sua relação conflituosa com o pai dele, sobre o porquê o pai do Gregor Samsa queria matar ele quando ele se transformou num inseto gigante. Enfim, a gente entende bastante coisa, mas eu também achei ele um livro um pouco chato, sabe? Eu entendi muito a relação do Kafka com o pai, os medos que ele tinha, a sua baixa autoestima. O pai dele era um homem controlador, um tanto quanto opressor. Eu entendi bastante coisa, mas eu achei
um pouco chato. Perto dos outros livros do Kafka que eu li, eu não gostei. Depois nós temos um livro de Gabriel Garcia Marques, que é Do Amor e Outros Demônios, que é um livro que eu jurei que eu ia gostar. Eu tava amando ele no início, até que algo aconteceu. Nesse livro a gente acompanha a história de uma menina chamada Sierva Maria de Todos los Santos, ou Los Angeles, não lembro. E ela é uma menina, filha única de um marquês, se não me engano, e da sua esposa. E ambos não gostam muito da filha, eles não ligam muito pra garota. E ela foi criada até seus 12 anos de idade, que é a idade que ela tem no momento da história, pelas pessoas escravizadas da propriedade da sua família. Ela aprendeu a falar dialetos africanos antes de falar espanhol. Ela aprendeu a dançar a dança deles antes de andar. Então ela é muito próxima de todas as crenças e todas as tradições desse povo que criou ela. Afinal, era quem amava ela. Ela é totalmente deixada de escanteio pela família, ela sofre totalmente um abandono parental e um dia as pessoas passam a achar que essa menina está endemoniada. Existe muito uma questão da raiva, sabe? A raiva do cachorro mesmo que passa para os humanos, eles morrem. E um cachorro um dia mordeu a Sierva Maria, só que esse cachorro apareceu morto. E a garota não. Então começaram a achar que ou ela tinha raiva, ou ela estava endemoniada, ou eram as duas coisas. Ou a raiva era uma possessão demoníaca. E aí mandaram essa garota para um convento, onde ela fica presa e passa a sofrer várias coisas. Eu estava gostando muito desse livro, eu estava gostando muito da narrativa sobre a descrição, sobre como ela era abandonada pelos pais, onde ela morava, como ela era, enfim. Até que o autor escolheu colocar um padre de 36 anos se apaixonando por uma menina de 12 anos e aparentemente essa menina correspondendo a este amor. Sendo que a menina estava numa cela, sendo torturada, passando fome, abandonada, e esse padre era o único que estava dando atenção pra ela. Então assim, você não vem me dizer que essa menina em uma situação totalmente vulnerável estava apaixonada por um homem de 36 anos. Não venha me dizer isso. E aí eu detestei essa parte, eu achei nojento e aí me incomodou. Mas, se o Gabriel Garcia Marques tivesse escolhido fazer a narrativa de uma menina de 12 anos com um garoto de 13 se apaixonando por ela e invadindo o convento para visitar ela, ou então uma jovem de 18 com um jovem padre de 25, sabe, era até aceitável, mas não. Ele escolheu um homem de 36 anos. E ele não escreveu isso como uma denúncia. Esse é o meu principal ponto. Se ele escrevesse isso para retratar o que acontecia na época, como uma denúncia, como uma crítica, para retratar mesmo, era uma coisa, mas ele escreveu de uma forma a romantizar isso. E aí me incomodou profundamente. Eu não sei mais em que número nós estamos, então vocês ignorem isso, eu vou colocar aqui na tela. Mas o próximo é a última sentença de Bettina Muradas, em que nós vamos acompanhar uma investigação num âmbito judiciário aqui. É uma história bem diferente. Aqui a gente acompanha uma promotora que sofre um atentado chamada Patrícia e ela é transferida da sua unidade para um departamento de patrimônio público. Nesse departamento, então, chega um dia um investigador, um jornalista investigativo, na verdade, chamado André Jardim, que está investigando um caso de corrupção atual. Esse caso de corrupção tem uma pessoa que está ligada a um caso de corrupção antigo chamado Banestado. E foi o departamento que a Patrícia está no momento que investigou esse caso. Ela então é designada a ajudar esse jornalista e os dois começam a desencavar, desenterrar realmente documentos do passado e pessoas do passado. E aí a gente vai ver toda uma investigação seguindo dinheiro para conseguir entender por onde esse dinheiro caminhou, para onde ele foi, de onde ele veio. A gente vai entender diferentes âmbitos de corrupção que existem, como por exemplo até no leilão de gado ou então de venda de obras de arte. E a Patrícia vai começar a perceber que a corrupção está muito mais próxima dela do que ela imagina. E tem também um caso amoroso aqui. Ele é um livro bem envolvente, ele é cativante, a narrativa é rápida e ele parece realmente uma investigação. Eu só tive uma certa dificuldade de me prender à história porque eu não gostei muito da protagonista. Depois nós temos Comida para Porcos, de Renan Messias, que é uma novela, na verdade. É um livro bem curtinho da editora Patois. E aqui a gente acompanha a história de um homem que é um caseiro de uma fazenda chamado Salvador. E esse homem ele vive sozinho depois que a sua companheira fugiu há muitos anos por algum motivo específico que é contado aqui. E um dia ele recebe a visita de uma menina que veio para ficar com ele, que ela tem 12 anos, que é a sua filha. A menina não fala, mas ela traz a carta da sua mãe explicando por que ela foi mandada para lá e pede para que o Salvador cuide dela. Ele então começa a desenvolver uma amizade com a Maria. Os dois acabam se dando muito bem porque ambos são silenciosos, até que algo acontece com a Maria e o Salvador vai mostrar o seu pior lado novamente. E aí esse livro me faz questionar muita coisa, como, por exemplo, a vingança seletiva, ou então sobre a alienação que essa pessoa sofre
e por que que ela é da forma que ela é. Uma alienação cultural, uma alienação pelo capital, uma alienação pela religião, enfim, muitas questões. Depois nós temos o livro Educação da Tristeza, do Walter Hugo Mãe, que infelizmente eu não gostei muito. Eu amo Walter Hugo Mãe e eu jurava que eu ia gostar tanto desse livro, mas eu me senti um pouco não conectada com a história, eu acho. É um livro muito autobiográfico, sabe? Ele escreveu esse livro sobre luto e sobre o envelhecimento e sobre o amadurecimento depois da perda do seu sobrinho, que foi quem motivou ele, quem inspirou ele a escrever O Filho de Mil Homens. E aí eu senti que é algo muito mais introspectivo, que muitas vezes fica mais pra ele do que pra nós. E aí eu não consegui me sentir tão conectada a essa história. Depois nós tivemos A Vingança é Minha, de Marie Nidiaye, não sei como é que fala sobre o nome dela, que é um livro francês, que eu também estava esperando mais coisa, mas eu não tive tanta coisa assim. Aqui a gente acompanha a história de uma advogada chamada Doutora Suzanne, que é o sobrenome dela, a gente não sabe o nome dela, o primeiro nome, que tem uma vida assim, bem simples, ela não é muito bem sucedida, e um dia aparece um homem muito influente no seu pequeno escritório, contratando ela para ela defender a esposa dele. A esposa dele está sendo acusada de ter matado seus 3 filhos. Só que a doutora Suzanne tem a impressão de que conhece esse homem, e ela carrega um segredo que ela não se lembra, talvez, ou ela não quer contar pra gente, mas eu acho que ela não se lembra. Que na infância dela, ela foi levada pela mãe dela, quando a mãe dela trabalhava numa casa. Nesse dia em que ela foi levada para essa casa com a mãe dela, o filho adolescente dessa família, que era uma família rica, convidou ela para ir pro quarto dele. E ela tem a impressão de que esse filho, esse adolescente, é o homem que está contratando ela hoje para defender a mulher dele, porque ela não sabe por qual motivo um homem tão influente contrataria uma advogada não influente. E aí, além dessa história, a gente também tem a história da mulher desse cara que está presa, que quer continuar presa, que não culpa o marido por tudo que aconteceu, mas ao mesmo tempo tem uma questão ali de relação problemática e tóxica com o marido, que a deixava presa dentro de casa, envolta por crianças, sem ter contato com outros adultos. Enfim, é uma história que mistura muitas histórias e parece que desvia um pouco do foco. Na verdade, eu nem sei qual que era o foco dela, mas não é contar pra gente o que aconteceu com a advogada. E eu fiquei um pouco decepcionada. Depois nós temos Diante da Manta do Soldado, de Lídia Jorge, que é um livro português e ele é bem confuso, bem confuso. A gente acompanha a narrativa de uma jovem que é filha de um homem que desapareceu. Ele é meio que o filho pródigo da casa, ele abandonou a casa, ele sumiu pelo mundo e ele só mandava cartas de pássaros. E a mãe dela era apaixonada por ele, ela engravidou dele, só que quando ele abandonou ela, a mãe dela foi obrigada a se casar com outro irmão dele. Foi obrigada assim, ela se casou para não ser mal falada. E aí hoje ela vive com ele como marido e mulher, ela tem outros filhos, mas essa jovem, essa menina, ela sempre se sentiu deslocada, um tanto quanto parecida demais com seu pai, mas ao mesmo tempo parecida também com seu avô, já que ela prezava pelas suas origens, pela sua terra. E aí a gente vai acompanhar pelos olhos dela a narrativa de quem é o seu pai e o crescimento dela até o reencontro com o pai. É uma história complicada, eu achei bem complicado e eu esperava mais uma relação familiar assim do que uma narrativa distante. Mas ele tem algumas passagens bonitas, o final, ele assim, você pensa nos sentimentos de cada personagem, em como eles foram se reorganizando e como com o passar do tempo uma família foi realmente sendo formada. Então isso é uma coisa que me chamou atenção, eu achei interessante. Mas não foi um dos favoritos. Depois nós temos Na Arca, do Machado de Assis, e aqui eu começo a entrar nos meus livros favoritos desse semestre. Na Arca é uma coleção de contos do Machado de Assis, organizado pela editora Fósforo, e são contos que envolvem animais. Uma coisa que eu achei bem interessante, que eu não sabia que o Machado de Assis era tão próximo assim dos animais. E ele traz contos assim, tanto contos que eu não gostei muito, quanto contos que eu gostei, em que ele apresenta a relação das pessoas com os animais e colocam os animais como protagonistas. Às vezes nem protagonistas, mas como personagens extremamente importantes para definir a história do protagonista. Então tem muitos contos divertidos aqui, como por exemplo o conto de um passarinho, um canarinho, que o cara que comprou ele tentava explicar para ele o que era o mundo, mas o canarinho tinha uma outra visão de mundo. E aparentemente ele entendia muito mais de mundo do que o cara que estava tentando explicar o que era o mundo. Depois nós temos Fantasmas, que tem essa capa linda, que eu achei maravilhosa, do Daniel Munduruku, que é um livro que eu terminei recentemente.
recentemente. E ele é um livro bem interessante porque ele conta a história de um indígena que está preso por algum motivo e um jovem advogado negro que vai representar ele. O advogado ele não sabe da história desse indígena e eles começam a conversar para ele tentar entender como fazer a defesa desse indígena. E a história desse indígena é bem envolvente e tocante. Logo nas primeiras páginas ele começa a narrar pra gente como se ele estivesse narrando pro advogado. E a história dele é que toda a sua família e o seu povo foi dizimado. Ele ficou um homem sem terra, um homem sem povo, vagando por aí. E ele jurou vingança. E é muito interessante como ele age a partir disso. Mas também é interessante o que ele traz pra gente, o que ele traz pra esse advogado, como ele fala sobre a sua relação com a natureza, sobre como o seu povo vive, sobre como os fantasmas, os homens brancos, os homens civilizados, não são na verdade civilizados. Eles são muito mais selvagens do que muitos animais por aí. São pessoas que matam outras pessoas, que matam seus iguais, que matam a natureza, que não se sentem parte da natureza, sendo que deveriam se sentir. Enfim, traz muitos questionamentos aqui, muitos ensinamentos, muitas críticas sobre o capital, por exemplo, que eu achei muito interessante. O relacionamento deles vai se fortalecendo, ao mesmo tempo que ele vai ensinando esse advogado a reconhecer quem ele é. Depois eu coloquei 2 aqui na mesma categoria, mas eu gostei mais de um do que do outro, mas ambos são da Agatha Christoph, que é o segundo e o terceiro da trilogia dos Gêmeos. O segundo é A Prova e o terceiro é A Terceira Mentira, mas eu gostei mais da Terceira Mentira do que A Prova. Vocês sabem que a trilogia dos Gêmeos conta a história desses irmãos gêmeos que foram deixados na casa da avó quando pequenos, quando começou a guerra. E aí a gente acompanha 50 e poucos anos da vida deles, desde eles terem 8 anos, se não me engano, até quando eles morrem. E aí, aqui a gente já tem a narrativa de um só irmão, porque no primeiro livro esses irmãos se separam. Eu já falei sobre esse primeiro livro, eu fiz um vídeo inteiro só falando sobre o primeiro livro. E aqui a gente já acompanha a narrativa de um irmão vivendo sozinho na cidade onde ele ficou enquanto o outro sumiu. E aqui a gente acompanha o reencontro. E nesse daqui a gente tem muitas explicações de muitas coisas. Em A Prova, a gente começa a realmente colocar à prova muitas coisas que foram contadas no primeiro livro. A gente começa a questionar muita coisa. E A Terceira Mentira traz as respostas pra gente. Então, por isso que eu gostei tanto desse. Ele dá um desfecho, assim, inesperado, que dá uma reviravolta na história, e eu gostei muito. Depois nós temos Os Supridores, do José Faleiro, que é um livro nacional que foi publicado pela Todavia, e ele conta a história de 2 personagens que eles são repositores num supermercado lá no sul, não sei se é Porto Alegre, não lembro exatamente. É o Pedro e o Marx. Eles são jovens da periferia, cada um mora em uma favela diferente, e eles são repositores no mercado, mas eles estão de saco cheio e infelizes com a vida que eles levam. Uma vida em que você tem que acordar de manhã para caçar o que você vai comer no almoço, sabe? Então eles estão muito insatisfeitos com isso. Eles têm, principalmente o Pedro, ele tem uma visão muito crítica sobre o mundo, ele lê muito e por isso ele tem essa visão tão crítica. E aí eles bolam um plano que é aproveitar o vazio de venda de maconha que tem na região, porque os traficantes estão mais preocupados em vender outras drogas que dão mais dinheiro, para vender maconha e subir na vida. E é claro que as coisas vão dar muito certo durante um tempo, mas só durante um tempo. Depois nós temos Como Se Fosse um Monstro, da Fabiane Guimarães, que é um livro que trata de um tema que eu não esperava ver num livro, que é sobre barrigas de aluguel e o mercado de barrigas de aluguel que existe no Brasil, um mercado clandestino. Aqui a gente acompanha a história de uma mulher chamada Damiana, que ela cresceu na região rural de Goiás, se não me engano, até que ela recebe uma proposta de virar empregada doméstica numa casa de gente rica no Distrito Federal, em Brasília. E ela vai. Só que essa gente rica, esse casal rico, quer ter um filho. E eles entrevistam várias pessoas para isso, mas não encontram ninguém bom o suficiente, ninguém que eles queiram. E a Damiana, apesar de ser um pouco escura demais pro que eles queriam, eles aceitam ela como barriga de aluguel. E é a partir disso que ela começa os seus trabalhos nesse submundo, sendo depois agenciada por um homem para continuar fazendo isso. E é uma realidade bem assustadora, porque é a venda do seu corpo para ser uma incubadora, basicamente. E aí tem várias violências que ela vai descobrindo aqui,
que ela e outras mulheres muito parecidas com ela, mulheres pobres que são tiradas de suas cidades, suas casas para se tornarem incubadoras vivas, vão sofrendo e ela vai descobrindo. Então foi bem interessante como a Fabiane trabalhou e além disso é uma narrativa muito fácil, muito rápida, assim, que eu li um livro num instantinho. Depois, Nossos Passos Vêm de Longe, que é de 5 autoras, da Conceição Evaristo, da Eliana Alves Cruz, da Cidinha da Silva, da Ana Paula Lisboa e da Luciana Nabu. Esse livro ele possui 5 contos, escritos por cada uma dessas autoras, que são autoras negras, e eles narram momentos da vida de personagens negros. Cada uma dessas histórias traz um personagem, um protagonista totalmente diferente, uma narrativa totalmente diferente, mas todas elas muito envolventes, que eu gostei de todas. A gente tem só uma personagem que é homem, as outras são todas mulheres, e cada uma traz, assim, um peso diferente na história, sabe? Que não é só pesada, mas também é muito bonita. Depois, Os Versos Satânicos, de Salman Rushdie, que foi o livro que eu mais demorei pra ler esse ano, porque ele é realmente muito complexo, muito difícil. Eu já falei dele 300 vezes, eu acho que as pessoas estão até cansadas de me ouvir falando desse livro. Esse livro, ele fez o autor ser caçado. Hoje esse autor tem a cabeça a prêmio, acho que vale 3 milhões de dólares a cabeça dele, porque ele escreveu esse livro. E porque o Ayatollah Khomeini falou que ele é uma vergonha pro Islã. O autor é indiano e ele usou muito da sua religião e muito das suas críticas a essa religião e da sua infância para construir esse livro, além de referências históricas, referências de notícias que estavam acontecendo na época, na década de 80, 90 ali. Muitas coisas que aconteceram, como por exemplo manifestações que estavam acontecendo em Brixton, na Inglaterra, como um acidente que um ator muito conhecido de Bollywood também sofreu, como um avião que explodiu no ar, e é por isso que a gente começa a história. Um avião que é sequestrado por terroristas, ele explode no ar, e nessa história 2 personagens sobrevivem, que é o Gibreel Farishta e o Saladin Shansha. Ambos são atores. O Gibreel, ele é um ator muito conhecido de Bollywood, ele é super famoso por fazer papéis de deuses, de entidades da cultura hindu, e o Saladin, ele já é conhecido por sua voz. Ele é ator, na verdade, na Inglaterra, e ele usa muito da sua voz pra fazer comerciais. A questão é que quando esses personagens caem, que eles têm trajetórias diferentes, o Saladin, por exemplo, vem de uma família rica da Índia, mas ele odeia suas origens, e o Gibreel vem de uma família pobre. Quando eles caem nesse avião, eles começam a sofrer uma metamorfose. Um surge com uma auréola na cabeça e o outro surge com chifres. Então, um está se transformando num anjo e o outro se transformando num demônio. Só que a questão é que a transformação do anjo, ela é muito mais psicológica. E a transformação do demônio, ela é muito mais física. Ela é literal. A história é interessante porque a gente não fica só no o anjo é bonzinho e o demônio é ruim. Não, não é só isso. A gente tem toda uma questão aqui real de, às vezes, um demônio também ser bom. É muito difícil essa história. A gente passeia com um personagem que ele tem esquizofrenia por várias visões do passado, como se ele enxergasse o passado, com várias visões que ele tem no futuro. É uma história que mistura muita coisa. Então ela é realmente difícil de você conseguir entender sem ir buscar referências, por isso que eu fiz tantas marcações, mas ela foi uma história muito interessante que me abriu os olhos para muita coisa. Depois nós temos Teoria Geral do Esquecimento, do José Eduardo Agualusa, que é um livro angolano que se passa num período de ditadura da Angola, bem no início de uma crise política da Angola e o início da ditadura. E aqui a gente acompanha uma personagem chamada Ludovica, que é uma mulher portuguesa que foi morar junto com a sua irmã e o seu cunhado na Angola. E um dia, assim que começa, que estoura essa crise política, a irmã dela e o cunhado desaparecem e deixam ela sozinha no apartamento junto com o seu cachorro. E ela não sai de casa porque aparentemente ela tem agorafobia. O que ela faz? Ela se tranca dentro desse apartamento e vive durante 28 anos lá. Ela vive o tempo inteiro em que acontece essa ditadura dentro do apartamento. Como ela sobrevive? Bom, aí que a gente tem que ler a história pra saber. Mas eu posso dizer que é caçando pombos. E é nessa caça de pombos que algo acontece e que muda toda a história. O que eu gostei desse livro é como uma coisa, sabe, efeito borboleta? Uma coisa é feita e vai mudando a história de outra pessoa, vai mudando de outra e aí volta pro mesmo lugar, mas muda toda a trajetória. Como Nascem os Fantasmas, da Verena Cavalcante, que é um livro nacional, de um horror muito latino-americano mesmo. A gente acompanha a história da Beatriz, que é uma garota de 11 anos, se não me engano,
engano, que ela mora com a sua avó. Ela foi criada pela avó porque a mãe dela morreu no parto, ela nunca conheceu o pai. E essa menina, ela cresce usando as roupas da mãe, brincando com os brinquedos da mãe, tudo porque ela acredita, e pelo que a sua avó contou, ela seria a reencarnação da mãe, que seria uma pessoa perfeita. Só que a avó da Beatriz, ela é médium, então a Beatriz, ela cresceu num meio, assim, próximo a coisas sobrenaturais. E tudo muda na história, tudo se desenrola nessa história a partir do dia que ela vê a sua avó possuída por um espírito. Espírito essa de uma menina que desapareceu na cidade e que chegou até a avó dela para mostrar onde estava o corpo dela. Então, assim que a Beatriz tem aquele contato mais próximo com a morte, ela resolve que ela vai se tornar uma pessoa como a sua avó. Ela vai se tornar médium. A avó dela não quer que isso aconteça. Ela fala, isso é um dom, isso não é, assim, desenvolvido por esforço. Não, isso é um dom, nasce com você, você não tem esse dom. Só que a Beatriz insiste, a Beatriz é teimosa e ela vai acabar com a vida de muitas pessoas fazendo isso. É isso. Mas o livro, ele é muito legal porque ele tem referências muito claras do início dos anos 2000. Ela fala da sandália da Xuxa, ela fala do programa do Gugu, das lendas urbanas que passavam. Então tem muitas referências muito divertidas que quem foi uma criança no início dos anos 2000, tipo eu, vai conseguir se reconhecer aqui. E ao mesmo tempo que esse livro, ele tem o horror dele, porque no final ele fica cada vez mais horrendo, no início eu achei ele bem aconchegante, principalmente quando você pensa naquela coisa de casa da avó, sabe? Então eu achei ele aconchegante de certa forma, ele traz um conforto, por mais que ele tenha coisas bem escabrosas, sabe? Depois nós temos um que eu terminei recentemente também, que é Terra Dividida, da Eutânia André, que é um livro que se passa numa cidadezinha do Brasil. É uma cidade chamada Pirapetinga, que fica entre o Rio de Janeiro e Minas Gerais. E nesse livro a gente acompanha a história de uma família que um dia foi uma família poderosa da cidade. Foi uma família financeiramente bem, sabe? Com renome. E hoje o que sobra dessa família é só o seu sobrenome. A família hoje é composta por 5 irmãos e um sobrinho. Quase todos os irmãos, 3 mulheres e um homem, vivem na mesma casa que foi dos seus pais, que é a casa das solteironas, como as pessoas chamam. E apenas uma irmã saiu da cidade, saiu da casa, se casou, foi pra longe, tudo graças à raiva que ela tem daquele lugar. A história vai se desenrolar a partir da morte da Neida, que é a irmã mais velha, que assumiu uma função de matriarca na família a partir do momento que a mãe deles morreu. A Neida é quem cuida de tudo, ela cuida de tudo assim, tudo mesmo, até da questão financeira. Então os irmãos nem têm noção de que eles não estão tão bem financeiramente quanto eles estavam quando o pai deles era vivo. Então, a partir da morte da Neida, os irmãos vão ter que se virar. E aí a gente acompanha a narrativa de cada um deles. Primeiro a gente inicia com a narrativa da Neida, depois vão vindo os outros irmãos. Cada um desses irmãos, então, vão dando pistas pra gente sobre o passado deles e sobre o que fez eles serem o que eles são hoje. Então, por exemplo, o capítulo da irmã que saiu, que foi embora da cidade, é o menor capítulo. Mas a gente descobre a história dela por meio da narrativa dos outros irmãos. A gente entende porque o Natal, que é o irmão mais novo, o irmão que sempre foi protegido pelas irmãs, o irmão que foi abandonado pela esposa junto com o filho, porque ele é da forma como ele é hoje, pelo que aconteceu na sua infância. É muito legal como o livro, ele não fala simplesmente sobre como eles vão viver no futuro, sobre o que vai acontecer com eles no futuro, mas sim sobre o que fez eles serem o que eles são hoje. Depois nós temos George, de Alexandre Dumas, que foi o meu primeiro contato com o Alexandre Dumas, que é o autor dos Três Mosqueteiros, o Conde de Monte Cristo, e foi assim maravilhoso, um livro maravilhoso mesmo, que eu não esperava que eu ia gostar tanto. Ele tem uma escrita super fácil, super fluida. Para quem tem medo de ler clássicos, ler o Alexandre Dumas é maravilhoso. E aqui a gente acompanha a história do George, o nosso protagonista, que é um protagonista negro, porque o Alexandre Dumas era um homem negro, só que ele foi embranquecido pela história durante muitos e muitos anos. Ninguém reconhecia ele como negro, mas ele sim tinha orgulho das suas origens e ele falava sobre isso. Inclusive, ele usava o sobrenome Dumas, que era o sobrenome da sua avó, que era uma mulher escravizada no Haiti. O pai dele passou a usar o sobrenome dela e ele continuou usando o sobrenome dela. Ele não usava o sobrenome do pai, que era um marquês. Ele usava o sobrenome da mãe, o pai do Dumas, que era uma mulher escravizada. E nesse livro a gente tem inicialmente a história do George quando criança, que era filha de um homem negro das Ilhas da França, que hoje se chama Ilhas Maurício, que era um homem muito reconhecido, com terras, com fazendas, com pessoas escravizadas também, um homem rico, mas que não era reconhecido pelos homens brancos como um homem bem-sucedido, simplesmente porque ele era negro. E em certo momento, o George presencia um ato de racismo, um preconceito que o pai dele sofre, não só o pai, mas também ele e o irmão Jacques. E ele guarda aquilo pra ele durante muitos anos. E ele volta, depois de estudar durante 14 anos fora das Ilhas da França, volta com um objetivo muito claro em mente,
quer organizar uma revolução, tal qual a Revolução do Haiti. E o George é um jovem que ele batalhou muito para se tornar melhor em tudo, em todas as coisas, melhor do que qualquer outro homem, para ele não dar motivo para ser questionado. Além disso, além de ser um personagem muito forte, muito valente, muito resiliente, a gente também tem outros personagens assim. Tanto Pierre Mounier como o pai dele, que era assim um homem mais submisso do que o George, mas que ensinou muito bem aos seus filhos a serem quem são. O Jacques, que é o irmão do George. A gente tem outro personagem escravizado, que é o Liza, que também é um homem muito forte, que era líder, filho de um rei de uma tribo e que foi escravizado e levado para as ilhas da França. Então, como esses homens se organizam é muito interessante e é muito, muito legal, sabe? Você vê toda a gana deles e toda a sede de vingança que o George tem. É maravilhoso. Além disso, a gente também tem um romance romântico que se desenrola aqui e uma aventura marítima que eu amei, porque eu adoro coisas marítimas. Depois nós temos Os Torrentinos, da Virginia Higa, que é um livro argentino que conta sobre uma família italiana. Isso porque essa família italiana, ela foi para a Argentina há cerca de um século e ela se estabeleceu lá com um hotel e uma tratoria, um restaurante. Essa tratoria hoje é do Xixi, que é o nosso protagonista, que é um senhor já de idade, e a história toda vai ser uma grande fofoca de família, porque a gente vai acompanhar todo o desenrolar da vida desses irmãos do Xixi e a vida deles em família, que não é uma vida tão tranquila, eles brigam também entre eles. Mas a gente vai ver muita união e a gente vai entender desde o início até o final da história de cada um desses irmãos, também a história de sobrinhos do Xixi, sobrinhos netos do Xixi, até o final da história do próprio Xixi, que tem o nome argentino, mas é apelidado de Xixi. E eu achei muito legal, assim, é uma história em que a comida fala muito alto, eles estão sempre comendo, eles estão sempre conversando, eles estão sempre fofocando, eles estão sempre falando sobre a família. Enfim, é uma história que eu me senti muito envolvida, sabe? Querendo saber realmente sobre cada um deles e muito acolhida. Então, eu amei. Por fim, nós temos 3 livros nacionais para fechar com chave de ouro. O Pássaro Secreto, da Marília Arnaldi, é um livro que ele mexeu muito com os meus sentimentos. Eu não sabia o que sentir. Eu fiz um vídeo também só para falar sobre ele inteiramente, assim, com spoilers, porque eu precisava falar mais sobre esse livro. Aqui a gente acompanha a narrativa de uma menina chamada Aglaia. Ela tem 14 anos, se não me engano, e ela é filha de um ator muito reconhecido, que é o Heleno Negromonte, e filha de uma professora universitária, irmã do Heitor, que é o mais velho, e a Eufrosine, que é a mais nova. A Aglaia e a Eufrosine têm esses nomes porque são os nomes das 3 graças, né? De 2 das 3 graças. E o pai delas é encantado por mitologia grega, então ele colocou o nome das filhas das 3 graças, faltando apenas uma. No livro, a gente tem uma mãe que é quem carrega a casa nas costas, tanto na organização da casa, tanto na organização dos filhos, quanto no trabalho, porque ela tem um trabalho fixo, mas é o pai quem é a estrela da casa, mesmo ele sendo um pai presente e ausente ao mesmo tempo. Ele é um homem que muitas vezes se fecha no seu escritório para ler seus textos, para interpretar seus diálogos, mas que também é um bem narcisista. Vocês estão vendo aquilo ali? Olha a situação daquele cachorro. Meu Deus. Bom, eu trabalho pra dar descanso pra ele, né? E a Lola tá aqui. E a Aglaia é uma personagem que ela já tem algumas questões ali psicológicas por conta de algumas coisas que aconteceram, só que tudo piora quando chega uma pessoa de fora da casa, de fora dessa bolha aí da Aglaia, que é uma irmã, uma filha fora do casamento de seu pai, que é a Thalie, a terceira graça. Essa menina, ela é, acho que mais velha, ela é mais velha que a Aglaia, e ela é filha de uma atriz francesa que o pai nunca contou que existia. Só que a mãe dessa menina morreu, a avó dessa menina morreu, e ela veio morar no Brasil junto com o pai e junto com a família da Aglaia. E a Aglaia começa a sentir muita raiva que eu acho muito justificável, muito, porque ela sente que o pai dela tornou a vida dela uma tragédia grega. Ela sente raiva pela traição que ela sofreu, pela traição que a mãe sofreu. Ela sente raiva pela mãe aceitar o que o pai fez e aceitar a menina em casa. Então ela sente muita raiva, assim, por como a menina é recebida, que ela é bem recebida, porque ela é uma menina atenciosa, simpática, que não tem culpa do que aconteceu também. E a Aglaia vai perdendo muito controle, ela vai agindo de maneira impulsiva, com ódio, com raiva, que não tem mais como a gente justificar
justificar o que ela faz, não tem como defender ela, mas ao mesmo tempo eu não consigo culpar ela, sabe? Eu fiquei com raiva de todo mundo, menos com raiva dela. Então é um livro que me trouxe muitos sentimentos e que no final eu fiquei muito chocada com o que aconteceu. Mas foi muito bom e a escrita da Marília Arnaldi é muito boa. Depois nós temos Perifobia da Lilia Guerra, que é um livro de contos que já se tornou meu livro de contos favorito, em que a gente acompanha várias histórias, só que a diferença desse livro é que as histórias são entrelaçadas. Então a gente começa uma história aqui e a história de repente volta daqui 3 contos. Às vezes um personagem tá nesse conto e também aparece no outro. Então são histórias de personagens periféricos que de alguma forma eles se cruzam, eles se conhecem, eles se relacionam. E isso é muito legal porque não é só um conto, você vai ver são várias vidas amarradas. E são histórias muito bonitas, assim. Esse livro, ele escreveu um romance romântico que me fez chorar. Então, tudo que eu nunca gostei de romances românticos, que eu nunca chorei em livros de romances românticos, eu chorei num conto. É isso, é maravilhoso, por favor, leiam. E por fim, nós temos A Árvore Mais Sozinha do Mundo, da Mariana Salomão Carrara, que é um livro que tem uma narrativa totalmente diferente, já que ele é narrado por objetos. Não só objetos, também uma árvore. A história é sobre uma família produtora de fumo no sul do Brasil. Essa família de fumicultores é composta pelos pais e 3 filhos, 2 meninas e um bebê. A narrativa se dá pelos objetos, ou seja, um espelho que consegue ver dentro da casa, a árvore que não é um objeto, né, mas que vê todo o quintal da casa, uma caminhonete que vê o campo, uma capa de proteção individual de aplicar agrotóxicos que vê ali a lavoura. Então cada um desses objetos, eles trazem diferentes perspectivas e também diferentes personalidades. Eles são objetos com personalidades. E eles contam a história daquela família, que é uma história muito envolvida em muita coisa, muita coisa. A gente tem a irmã mais velha que quer fazer dinheiro por meio da sua beleza, por exemplo, ela quer ganhar um concurso de beleza. A gente tem a filha do meio, que é uma menina que quer muito estudar, ela não quer parar de estudar, assim como a irmã mais velha parou. A gente tem o bebê que ainda não fala, mas deveria falar. A gente tem o pai, que é um homem que carrega muito peso nas costas e que não compartilha com a família. E a gente tem a mãe, que foi uma mãe jovem que hoje vive as turras com a filha mais velha, que é muito parecida com ela. Além disso, a mãe da mãe, que é a avó das crianças, que surge mais pra frente, que é uma personagem muito importante na história. Esse livro, ele traz de uma maneira muito discreta várias críticas ao agronegócio, principalmente a intoxicação por agrotóxicos, principalmente a exploração de grandes empresas sobre pequenos agricultores. Isso a gente vai vendo o tempo inteiro, como essa família recebe notícias de pessoas que foram falecendo por conta de intoxicação a agrotóxicos ou que tiraram a própria vida. Também como a empresa explora essa família. E quando você pesquisa notícias sobre empresas de fumo, elas são realmente assim. As pessoas ficam endividadas, elas fecham seus negócios, elas perdem as suas terras por conta de multas que essas empresas aplicam. Então esse livro, ele traz de uma maneira discreta críticas muito importantes ao agronegócio e que assim me deixou muito tocada, e no final eu fiquei extremamente angustiada e emocionada e triste. Ai, eu não sei nem explicar. Eu achei que a Mariana Salomão Carrara foi muito inteligente na crítica que ela fez. Enfim, esse foi o meu ranking de livros lidos no segundo semestre de 2025. Espero que tenham gostado e logo eu venho com um vídeo mais gigante ainda, falando de todas as leituras de 2025, que foram muitas. Nas minhas contas foram 72. Mas espero muito que tenham gostado e deixem comentários aí embaixo sobre o que vocês gostariam de ver mais aqui no canal.